Moisés construiu uma tenda, tipo uma tenda portátil, que você podia, igual cigano, quando desmonta uma tenda, vai para um outro lugar, monta uma outra cidade. Assim era o povo de Deus na época. Eles montaram uma tenda onde se chamava Santo, e uma outra tenda dentro dessa tenda, uma tenda menor, que se chamava Santo dos Santos. Naquela tenda que se chamava Santo dos Santos, dentro daquela tenda tinha a chamada Arca da Aliança. Vocês já ouviram falar? Dentro da Arca da Aliança tinha o cajado de Araão, as tábuas da lei e o maná do deserto. Essa caixa da Arca da Aliança, a tampa dessa caixa, ela era revestida de ouro maciço. Em cima dessa tampa tinha 2 anjos querubins que ficavam um de frente para o outro. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, só ele podia entrar naquela sala, o Santo dos Santos, para aspergir o sangue do animal inocente em cima da Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança simboliza a presença de Deus. E uma vez por ano Deus descia ali na Arca da Aliança para apagar o pecado daquele povo por aquele ano somente. Olha agora que interessante. Fora, no pátio exterior dessa tenda, tinha um altar. Como esse altar, onde ficavam os sacerdotes, não o sumo sacerdote, os sacerdotes. E nesse altar eram sacrificados animais que eram oferecidos a Deus, o sangue deles era oferecido a Deus lá no Santo dos Santos, em cima da Arca da Aliança. Quando uma pessoa chegava com um animal, um cordeiro, uma ovelha, ele cortava, o sacerdote cortava aqui no pescoço do animal. E a pessoa, o pecador que trouxe aquele animal, que precisava pedir perdão do seu pecado naquele ano, ele colocava a mão dele naquele sangue, e o pecado dele era transferido para aquele sangue, para aquele animal. E aquele sangue era levado no Santo dos Santos, para que naquele dia, marcado por Deus, Deus visitava o povo de Israel, e o pecado daquele povo durante aquele ano era apagado. Por isso, queridos, que quando João Batista viu Jesus, ele disse para os seus discípulos: eis ali o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Quando Jesus subiu à cruz, da mesma forma que aquele animal atraía o pecado daquela pessoa para ele, Jesus, o Cordeiro de Deus, quando ele subiu na cruz, o pecado da humanidade toda foi atraído para Jesus. Jesus assumiu naquele momento o pecado da humanidade toda, daquelas pessoas que tinham morrido, da nossa geração e das gerações futuras. Quando Jesus morreu na cruz, a cortina do templo, que era chamada Santo dos Santos, para sair da sala onde era chamado Santo e entrar no Santo dos Santos, existia uma cortina. Quando Jesus morreu na cruz, essa cortina ela rasgou-se de cima a baixo. O que isso estava representando para nós? Lembra que eu disse que os únicos que tinham acesso a Deus eram os profetas e os sumos sacerdotes, certo? Naquele momento que Jesus morreu na cruz, ele pagou os nossos pecados, não por um ano somente, mas por toda a eternidade. A cortina do templo rasgou-se no meio, de cima, presta bem atenção, de onde ela começou a se rasgar, de cima até embaixo. Ela se rasgou-se no meio. Ou seja, antes só os sumos sacerdotes e os profetas tinham acesso a Deus. A partir daquele momento que houve
aquele rompimento na cortina, de cima a baixo, Deus estava dizendo: a partir deste momento, a humanidade volta a ter um relacionamento comigo. A partir de hoje você pode se comunicar com Deus. A partir de hoje você pode falar com Deus. Sabe por quê, meu amado? Quando Jesus morreu na cruz por você, esse gesto maravilhoso de Jesus, derramar todo o sangue que Ele tinha por você, foi para nos libertar do fogo eterno que estava destinado a Satanás e aos seus anjos, não a nós. Mas infelizmente, por causa do pecado original, todo homem, toda mulher que morria, ele descia à mansão dos mortos. Por isso Jesus também foi luz. Presta atenção agora. Jesus foi luz também e foi resgatar os seus. Quando nós rezamos o creio, o que a gente diz? Jesus desceu. Jesus desceu aos infernos. Porque se antes de Jesus o céu estava fechado, o único lugar que restava era a mansão dos mortos. Olha só, vamos confirmar isso, para vocês não acharem que eu estou inventando. O Catecismo da Igreja Católica, 633, parágrafo 633, página 181. A morada dos mortos para a qual Cristo morto desceu, a Escritura denomina os infernos, o Sheol ou Hades, visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus. Este é, com efeito, o estado de todos os mortos. Preste bastante atenção. É o estado de todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor. O que não significa que a sorte deles seja idêntica, como mostra Jesus na parábola do pobre Lázaro, recebido no seio de Abraão. São precisamente essas almas santas que esperavam o seu libertador no seio de Abraão, que Jesus libertou ao descer aos infernos. Jesus não desceu aos infernos para lhe libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido. Cristo desceu, portanto, às profundezas da morte, a fim de que os mortos ouçam a voz do Filho de Deus e os que ouvem, vivam. Jesus, o príncipe da vida, destruiu a morte, o dominador da morte, o demônio, isto é, o diabo, e libertou os que passaram toda a vida em estado de servidão pelo temor da morte. Por isso o Papa Bento XVI está pedindo para que os jovens leiam o Catecismo da Igreja Católica. Vocês estão compreendendo a dimensão da morte de Jesus na cruz? Ele nos libertou do pecado e nos libertou do inferno. Ou seja, se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós estamos vivos hoje aqui, mas se Jesus não tivesse morrido na cruz, a partir do momento que a gente morresse, a gente não ia para o céu estava fechado. Nós iríamos descer para a mansão dos mortos, ou seja, para o inferno. Mas a morte de Jesus na cruz nos introduziu no reino celestial. A morte de Jesus na cruz abriu o céu novamente para nós. Portanto, todo homem e toda mulher que morrerem em estado de santidade, irrepreensíveis diante de Jesus, todo homem e toda mulher que morrerem santos, herdarão, conforme fala São Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 5, a mansão eterna, que São João fala em Apocalipse 21, vi então um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram da face. Queridos, agora eu posso entrar nos céus novos e terra nova. Jesus, ele tem um lugar para você.
que não é deste mundo. Quem de você que está aqui gostaria de viver num mundo onde não houvesse fome, onde não houvesse miséria, onde não houvesse roubo, onde não houvesse adultério, onde não houvesse guerra, onde não houvesse morte? Todos nós gostaríamos de estar neste lugar. Certo ou errado? Ou gostaríamos de descer a unção dos mortos? De ir para a eternidade, certo? Em Apocalipse 21. Abrem lá. Apocalipse 21. Vamos conhecer um pouco disso. Vamos manusear um pouco a Bíblia. Apocalipse 21. Isso que João viu aqui foi uma revelação de Deus de como deveria ser a terra após a segunda vinda de Cristo. João diz assim: vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Eu vi descendo do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o seu esposo. Ao mesmo tempo, eu ouvi no trono uma grande voz que dizia: eis a morada de Deus com os homens, habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Então, o que está sentado no trono disse: Jesus, eis que renovo todas as coisas. Disse ainda: escreve, João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente me disse: está pronto, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte da água da vida. E o vencedor, você, herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu povo. Depois eu vou ler o restante. No Pai Nosso, quando nós rezamos o Pai Nosso, nós falamos o quê? Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, ela está sendo realizada plenamente, eu estou dizendo.